Se você tem um ambiente integrado e fica toda perdida na hora de escolher o revestimento para esse espaço, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de revestimentos para pisos de ambientes integrados. A gente sabe que ao longo do tempo nossas casas e apartamentos foram alterando suas configurações e atualmente a gente já se adaptou àquilo que a gente chama de conceito aberto, né, de conceito livre, que nada mais é do que integrar aqueles ambientes mais sociais da casa, né? Que vai gerar ali mais conexão, mais interação entre as pessoas. E aí, junto com essa configuração de ambiente, também surgem algumas dúvidas, né? E a principal que eu recebo por aqui é se realmente deve ser utilizado o mesmo revestimento nesses ambientes integrados. E aí, o que eu posso te dizer é que não necessariamente, tá? A não ser que você queira. É super comum de você utilizar o mesmo revestimento em todo o ambiente integrado para gerar aquela sensação de uniformidade, dar aquela sensação de amplitude para o espaço. Justamente por quê? Por não ter ali limitações visuais, nenhuma parede, nenhuma alvenaria, é ideal que você utilize ali esse revestimento justamente para trazer essa amplitude e não ter essas limitações visuais, sabe? Antigamente era super comum dos ambientes, dos cômodos serem totalmente separados. E aí, quando você ia mudar de cômodo, você também mudava o revestimento, né? E aí, a gente utilizava ali o que a gente chama de soleira para fazer a transição desses revestimentos do piso. Então, as soleiras nada mais são do que aquelas limitações que geralmente eram feitas ali em pedras, né? Granitos, mármores, justamente para trazer aquela transição entre revestimentos. Então, na sala você utilizava ali um revestimento e na hora que você ia para a cozinha, você ia utilizar um outro revestimento e aí naquela área ali onde fica a porta, você colocava uma soleira. Porém, ao longo do tempo, surgindo novas tecnologias, a gente também ganhou em possibilidades, né? Atualmente, você tem duas opções aí para fazer essa transição de pisos, seja em ambientes integrados, mas também em ambientes separados, como é no caso de áreas mais íntimas, né? Que são separadas ali das áreas mais sociais. Então, de repente, você usa ali um mesmo porcelanato na área integrada, né, na sala, com a cozinha, no corredor, e aí na hora que tá chegando ali nos quartos, você quer alterar o revestimento, colocar um revestimento laminado ou um vinílico, né, que é muito mais acolhedor ao toque, o que é super adequado aí para ambientes privativos como quartos, dormitórios, para trazer essa sensação de acolhimento. E aí, o que é que você faz, né? Já que vai mudar o revestimento, o que você pode fazer é a mesma soleira, só que agora você não escolhe mais ali uma pedra. Você faz essa soleira com o mesmo porcelanato que vai estar ali na área social. Então, ao invés de colocar ali uma pedra que muitas vezes ia destoar da tonalidade, ia causar aquela limitação visual, dando a sensação de que o ambiente é ainda menor, você faz ele com o mesmo revestimento, né? Com o mesmo porcelanato, aumentando ali a sensação de amplitude. E aí, na hora que você iniciar a paginação no quarto, você faz isso livremente, porque já vai ter a soleira. Essa solução vale até mesmo se você estiver utilizando o mesmo porcelanato na casa toda, tá? Porque muitas vezes é super comum de estar ali no corredor e aí na hora que iniciar ali nos quartos, precisa ser alterada a paginação, né? Justamente pensando ali em não perder tanto as peças. Então, se você tem ali uma mudança de paginação, porém com o mesmo revestimento, você ainda pode utilizar a soleira ali com o mesmo porcelanato. E uma outra solução que tem atualmente, que eu gosto bastante, utilizo nos projetos, é fazer a utilização de perfil metálico para porcelanato. E aí é um mundo à parte, né? Porque são diversos os formatos de perfis, cada um vai ter ali uma especificação diferente e cada um vai ser adequado para uma transição de revestimentos diferentes. Mas basicamente, quando a gente fala de transição de pisos, né? Então, o revestimento que vai ser assentado ali no piso, você tem três opções, né, para fazer a transição desses revestimentos. A primeira delas é o que a gente chama de perfil T. Ele tem esse nome justamente pelo formato dele. E aí, o que acontece? Você vai colocar os dois revestimentos e o perfil vai ficar no meio desses revestimentos.
Então, é basicamente fazer isso daqui, ó. Você vai ter aqui uma peça de porcelanato na sua área social. E aí, vamos supor que nos quartos você quis mudar o piso, né? Então, você vai fazer isso daqui, ó. Então, percebe como que fica muito mais sutil essa transição do que colocar ali uma soleira de pedra que geralmente tinha a espessura, a mesma espessura da porta, né? Então, ficava bem marcado, bem limitado. Quando você faz a transição com o perfil, fica muito mais sutil. Então, a superfície que você vai ver é o acabamento do perfil, né? Que geralmente é o acabamento prata, que é o indicado para fazer a transição em pisos, mas os perfis também podem ser encontrados em outras cores e outros acabamentos, tá? Tanto acabamentos polidos como acabamentos escovados e em cores como cobre, preto, dourado e até o prata. Então são várias as possibilidades, mas essas variações são mais adequadas para a transição de pisos em paredes, transição de revestimentos em paredes. Para os pisos é ideal que seja utilizado a tonalidade do prata, que é mais resistente, mais adequado, já que a gente vai estar pisando em cima desse perfil, tá? Além do perfil T, você tem um outro perfil de transição, que é o que a gente chama de perfil U. E aí ele é um pouquinho diferente, porque tanto na instalação como também no visual, né? O perfil T é um perfil que tem 26 milímetros aqui na superfície. Tá um pouquinho mais grosseiro do que o perfil que tem aí 10 milímetros. Então, esse daqui é muito mais sutil que esse. E aí, a transição é feita da mesma forma. Lembrando que essas duas opções são adequadas para revestimentos que vão estar ali no mesmo nível, né? Então, se você tem ali na sala um revestimento, seja desse ambiente integrado, na cozinha você quer colocar um outro revestimento, dá para fazer a utilização desse perfil aqui. Inclusive, já utilizei em um ambiente integrado de sala de estar com cozinha, porém na cozinha a gente ia utilizar um revestimento diferente do da sala, e aí a gente fez a transição com o perfil T. E aí, já que esses perfis são utilizados para fazer a transição de pisos que vão estar ali no mesmo nível, como que a gente faz para revestimentos que vão estar em níveis diferentes, como é no caso de banheiros? E aí a gente tem o perfil também, que é o perfil de desnível, justamente para esses casos onde a gente vai ter ali um desnivelamento em relação a uma superfície, né, em relação aos ambientes. Então, é super adequado, porém é um perfil um pouco mais largo, né? Ele tem 40 milímetros, mas a instalação dele é feita dessa forma também, ó. Você coloca a superfície mais plana dele na onde vai estar o maior nível, e aí na onde vai estar o desnivelamento, você faz a instalação dele na angulação que ele já vem com ele, né? Na estrutura dele. E aí você faz e tem a sua transição de pisos. Eu falo que essa é uma ótima solução justamente para trazer sutileza, né, para o seu ambiente, não ficar algo tão grosseiro como é no caso das soleiras de pedras. Eu falo tudo sobre perfis metálicos para porcelanatos, te mostrando todas as variações, cores, texturas disponíveis e aonde utilizar cada um deles num vídeo ótimo aqui do canal que eu estou deixando aqui nos cards e também na descrição. Agora que você já entendeu aí sobre transição de revestimentos, eu vou te mostrar algumas opções que eu uso aqui em projetos que eu gosto bastante para você estar fazendo a instalação desse revestimento no piso da sua área integrada. Então, se você tem aí uma sala de estar, uma sala de TV integrada com jantar, com cozinha e quer utilizar o mesmo revestimento ali nessa área, trazendo essa sensação de amplitude, você pode se inspirar nas opções que eu vou te mostrar por aqui. Eu gosto sempre de frisar que aí é uma coisa muito particular minha. Eu gosto bastante de utilizar nesses ambientes integrados, nos pisos em geral, revestimentos mais neutros. E geralmente revestimentos que vão ter ali uma cor mais homogênea. Então, porcelanatos, por exemplo, do tipo marmorizado, como esse daqui, que tá super em alta, eu não gosto muito de utilizar nos pisos. Por quê? Eu acho que são revestimentos mais decorativos, justamente por vir muito desenhado, né? Então vem esses veios mais marcados. Eu não acho que fica uma opção interessante para piso. E pensando aí em algo mais atemporal, esses porcelanatos que vão ter ali a superfície com uma cor sólida ali, mais homogênea, vão fazer com que a sua casa fique mais atemporal, né?
totalmente ao contrário de quando você utiliza um revestimento mais desenhado, que hoje pode estar aí super em alta, mas com o passar do tempo pode surgir outras opções e aí ele cai em desuso, e aí vai estar ali em todo o seu piso, sabe? Fora que, quando eles são mais desenhados assim, eles tendem a fazer com que a gente enjoe mais fácil, sabe? E aí aquela variação visual toda vai também causando algo como um cansaço visual mesmo, sabe? Uma poluição visual. Eu não gosto, na minha casa não colocaria, e nos meus projetos, a maioria das vezes, explico isso para os clientes e todos eles vão concordando de que é melhor uma opção mais atemporal, que vai ter essa cor aí, essa superfície mais homogênea. Então, as opções que eu vou te mostrar aqui são opções de porcelanatos que vão ter essa superfície mais homogênea. Espero que você se identifique aí com algum deles, tá? Mas não significa que você não possa colocar aí o seu porcelanato marmorizado no piso. Se você quiser muito, sonhar muito com isso, coloque, tá? Não é uma regra, é só algo mais pessoal, mais assim que eu acho que fica ali uma casa mais atemporal, que vai durar muito mais tempo. Então, vou te mostrar aqui a minha tela e a primeira opção que eu gosto bastante é o meu queridinho, meu top 1 aqui do escritório, é o revestimento Munari branco. Esse revestimento é um revestimento da Eliane, que é uma marca ótima, utilizo bastante aqui nos projetos. E eu gosto muito dele por ele ter essa superfície homogênea, então ele tem essa pegada mais cimentícia, porém muito mais clarinha, não é aquele cinza muito assim escuro, sabe? Que vai ficar muito marcado. Por isso até mesmo a nomenclatura dele, né? Ele chama Munari branco. Mas ele tem também algumas outras variações, tá? Então você pode consultar no site da Eliane, inclusive todas as opções que eu te mostrar aqui, eu tô deixando o link, tá? Com a marca aí, o link do revestimento para você consultar. Então na hora que você entrar no site, você consegue ver as variações da coleção Munari, não é só o Munari branco, tá? E aí, eu acho ótimo da Eliane que ela coloca ali esse revestimento em diversas opções de acabamentos e também diversas opções de medidas, tá? O Munari branco você consegue encontrar ele, ó, em 1,20 por 1,20, mas também tem algumas outras variações como 90 por 90, também tem 1 metro por 1 metro, 60 por 1,20. Então, são muitas variações, vocês vão ter aí, e até mesmo 60 por 60, tá? E aí, como eu disse, você tem algumas variações de cores. Então, você tem o Munari Marfim, que eu também já utilizei, que é um pouco mais ali puxado para o bege, diferente do Munari branco. E você vai ter as opções de acabamentos polido, acetinado e EXT, que é para a área externa, né? O famoso porcelanato hard. Uma coisa boa para você se atentar em alguns parâmetros, tá? Desse porcelanato que você consegue encontrar no site. Primeiro deles, ele é um porcelanato monocalibre. O que significa isso? Que todos os lotes que forem fabricados desse revestimento vão vir ali com as mesmas medidas. Então, não vai ter ali variação de milímetros. Então, se você comprou ali o Munari em um lote e precisou comprar muito tempo depois de um outro lote, não vai ter problema ali de vir com alguns milímetros diferentes que faria diferença na hora de fazer a paginação, a combinação de piso com parede, por exemplo. Agora, uma outra opção de revestimento ainda nesse ramo dos cimentícios que eu gosto bastante é o Moscou da Portinari. O Moscou também é uma opção de porcelanato acetinado com essa superfície natural. Ele é cimentício também, porém é um pouquinho mais escuro do que o Munari, tá? Esse é um revestimento que você encontra nas dimensões de 1 por 1, um revestimento quadrado. E você tem aqui uma variação visual das peças dele. Isso também é importante de se atentar, tá? Porque geralmente, quando você tem esses porcelanatos maiores, assim, que vai ter ali alguma textura diferente, não vai sempre vir a mesma peça. Então, todas as peças, comprou 20 peças, não quer dizer que as 20 peças vão vir com a mesma textura, o mesmo desenho. Vai ter algumas variações. Isso é super comum nos marmorizados, por exemplo. Mas nos cimentícios também pode acontecer, tá? Então, nesse daqui, por exemplo, você tem uma variação
V3, que é uma variação moderada. Significa que algumas peças ali vão estar diferentes. Não são todas, mas algumas delas vão estar com algumas variações diferentes. Isso fica bem legal porque dá uma sensação de realismo maior, tá? Do que ficar vindo ali todas as pecinhas sempre iguais. Outra coisa que você pode se atentar aqui em relação às características do Moscou é que ele tem uma junta seca de acabamento. Significa que não precisa de rejunte, tá? O bom da Portinari é que aqui no site também eles te disponibilizam o que a gente dá de sugestão de rejunte, tá? Então, à medida que você vai comprando o Moscou, ele já te sugere que você pode utilizar os rejuntes corda, o platina ou o steel. Então, é super legal essa parte aqui também, que aí você não fica perdida na hora de escolher o rejunte aí certinho para o seu porcelanato, para dar aquela sensação ali de mais uniformidade, né, de amplitude para o assentamento das suas peças. Agora, a terceira opção de revestimento, ainda nesse ramo dos cimentícios, mas agora com um formato diferente, um formato retangular, é um porcelanato que eu gosto bastante, que é o porcelanato da Embramaco, o Sorro Light. Eu gosto bastante, já utilizei em um projeto aqui também. O bom dele é esse formato diferente, é um formato retangular de 62 por 1,22. Então depende aí também do formato, das dimensões do seu ambiente, porque geralmente o retangular pode ser que vai ficar melhor do que as opções dos revestimentos quadrados, tá? Essa aqui é uma opção que vai ser mais em conta do que os dois primeiros revestimentos cimentícios que eu apresentei por aqui. Até porque a Eliane e a Portinari são marcas ali que vão ter um valor aquisitivo um pouco mais alto. Então, os revestimentos passam ali de R$100 o metro quadrado. Já esse Sorro Light da Embramaco é uma opção mais em conta. Então, se você estiver buscando algo aí com essa superfície mais homogênea, elegante, sofisticado, com essa superfície cimentícia, mas que seja mais em conta, menor que aí R$100 o metro quadrado, esse da Embramaco é uma boa opção, tá? Ele já vem aqui na especificação do site, que é indicado para parede e também para piso. Ele tem uma variação de tonalidade, ó, V2. Significa que algumas peças, pouquíssimas peças dentro da caixa vão vir diferentes. Então, se a peça tem ali se a caixa tem ali 4 peças, pode ser que uma, duas vai vir ali diferente, tá? Então, é uma variação baixa. Agora, se você não quer ali uma opção dos cimentícios, por exemplo, mas quer algo ali mais bege, porém com essa superfície ali mais homogênea também, um outro que eu gosto bastante é o revestimento da Biancogres, o Tribeca Bege, tá? E aí, como você pode ver, ele tem essa superfície ali, essa cor mais puxada para o bege. É uma tonalidade mais quentinha, porém uma tonalidade super neutra que também pode combinar com diversos outros elementos aí, pode ser instalado no seu ambiente integrado, tá? O Tribeca tem essas nuances diferentes, pode ser encontrado tanto no formato de 1,20 por 1,20, como 90 por 90 e 60 por 60. É bom também ter essa variação. É um revestimento com acabamento acetinado, é retificado, e aí a Biancogres coloca aqui o local de uso, né? Então pode ser utilizado em todos os ambientes residenciais, comerciais e de altíssimo tráfego. Indicado também para uso de paredes internas e externas, bem como muros, saunas e interior de piscina, tá? E aí ele pode ser também indicado para áreas molhadas cobertas, como box para banheiro, né? Áreas de serviço, lavanderia, saunas, restaurantes, além de varandas, garagens e estacionamentos. Já vem também aqui a indicação da argamassa necessária, a Biancogres coloca aqui pra gente. A variação de tonalidade é uma variação V2. Poderá haver leve variação de tonalidade e desenho entre as peças, lembra? É uma variação bem baixa, tá? Agora, uma outra opção para você que não quer nem cimentício, nem puxado para o bege,
Eu queria um revestimento aí amadeirado, um porcelanato amadeirado para trazer aquele toque de aconchego aí, né, para sua casa, para o seu ambiente integrado. Também tem uma opção de amadeirado que eu também gosto bastante, que é a opção também da Bianco-Gris, tá? Que é o Liverpool. Esse é um revestimento que tem essa variação de madeira, mas é uma tonalidade mais clarinha. Eu gosto bastante dessa tonalidade mais clara para não chamar atenção ali dentro do seu ambiente. Então fica algo super leve também. E aí é um porcelanato acetinado. Ele vem na dimensão de 26 por 1,6, tá? Então é um formato de régua que para mim é o ideal, tá? Quando você quer ali colocar um porcelanato que imita madeira, o ideal é que você faça a instalação dele em réguas, diferente daqueles cerâmicas normalmente que vêm quadradas, com a textura da madeira não fica nada harmônico, porque dá ali uma sensação muito fake, sabe? Então eu prefiro as réguas, tá? E aí o local de uso também é um local de ambientes comerciais e residenciais, excluso áreas de altíssimo tráfego, que não é no caso aí de ambientes internos da casa. Ele é indicado aqui a classe AD 2, então pode ser instalado em áreas molhadas, tá? A variação é uma variação V3, é uma variação moderada, então pode ser que algumas peças vão vir com os desenhos diferentes. Mas para um porcelanato amadeirado, isso é muito benéfico, tá? Porque dá ali aquela sensação maior de realismo. São 14 faces, então quer dizer que pode vir essas variações, tá? Então essas são as minhas 5 sugestões de revestimentos para ambientes integrados que você pode fazer instalação aí, mas não significa que você precisa ficar limitado somente a ambientes integrados, tá? Você pode fazer a instalação seja na sua lavanderia, no seu quarto, sempre lembrando de estar conferindo esse local de uso aonde que é mais adequado, tá? Não é todo porcelanato que pode ser instalado em qualquer lugar, precisa estar verificando esses parâmetros mais técnicos de cada revestimento e de cada marca. Espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários qual dessas 5 opções você mais gostou. E se você tiver dúvidas sobre revestimentos aí para sua casa, deixa aqui nos comentários também. E já que a gente falou dessas opções de revestimentos para ambientes integrados, já vou deixar essas outras 2 sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!